terra dos vivos. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo. Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falte a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és o Messias, o Filho do Homem deve sofrer muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exaltando a palavra de Deus. Aleluia. 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 Nós celebramos este domingo, dia do Senhor, neste 24º domingo do tempo comum. Ontem, dia 14 de setembro, nós celebramos a grande festa da exaltação da Santa Cruz, não é verdade? E na festa da exaltação da Santa Cruz nós refletimos sobre
a cruz de Cristo. Olha para essa cruz. Nós refletimos sobre a cruz de Cristo. Eu peço a você, desde você mais jovem, você que ainda é criança, as nossas crianças, eu peço que olhem bem para essa cruz. Foi a missa que a igreja celebrou ontem. Olha para cá, meus amiguinhos, olha para cá. Vem cá. Todos vocês foram batizados? Então olha para cá. Quando vocês foram batizados, queridas crianças, quando vocês foram batizados, eu acredito que eu tive o privilégio de batizar alguns de vocês, pelo menos. E no dia que vocês foram batizados, o padre fez o sinal da cruz. Aqui de vocês, olha. Faz o sinal da cruz, senhora. Todos fazem o sinal da cruz, senhora. Todos fazem o sinal da cruz, padre. Todos nós. Então, o sinal da cruz seja o sinal do Cristo Salvador em minha vida, em nossa vida. Qual é o significado disso? Esse sinal aqui representa tudo que Jesus falou no Evangelho. O profeta Isaías já havia anunciado desde o Primeiro Testamento. Não fugir das bofetadas, das cusparadas. Então, ele falava da própria vinda de Jesus, anunciando a vinda do Salvador. Qual é o sentimento, o perfil, a característica e o projeto de Jesus? Assim era a missão de Isaías, apresentar Jesus para a humanidade. Então, gente, olha, nós, ao celebrarmos ontem a festa de Santa Cruz, a exaltação da Santa Cruz, nós exaltamos a festa da vida. Porque a vida passa pela cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque só é possível subir este morro, subir este alto, em pleno meio-dia, 1h da tarde, em pleno domingo, deixando todas as outras coisas para trás, se você tiver essa cruz no seu coração. Vocês estão de acordo? Se nós tivéssemos uma fé muito fraca, nós não teríamos condições de chegar até aqui. Deus nos concedeu essa graça, como muitos e muitas pessoas gostariam também de estar presente, por um ou outro motivo não puderem estar presente nesse momento. Mas nós aqui representamos este coração forte, esse desejo forte de seguir com a vida. E quando Jesus fala no Evangelho, o Filho do Homem vai sofrer muito, primeiro ele se apresenta. Ele pergunta às pessoas ali perto dele: quem diz os homens que eu sou? E aí Jesus fala, os discípulos disseram assim: uns dizem que é João Batista, outros que é o profeta Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus perguntou a eles: e vocês? Então Pedro disse: tu és o Messias. Pedro era um jovem sábio, mas ainda não possuía a consciência. Às vezes a gente procura, a gente sabe, a gente tem noção, a gente conhece, sabe de quase todas as coisas, pensamos até que sabemos mais que nossos pais, mas aí não temos a força, a consciência e essa cruz no nosso coração. Por isso Pedro, quando Jesus disse: o Filho do Homem vai sofrer muito, Pedro disse assim: olha, não é com a gente, né? Ou seja, que Deus o livre deste pensamento, que Deus o livre deste momento. Então Jesus chama Pedro e disse a ele: o que você, longe de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava chamando o pensamento de Pedro. É como se fosse uma falha na memória. Mas representando as tentações que Pedro iria sofrer, as tentações que o próprio Jesus iria sofrer, porque nós somos tentados, nós passamos por tentações, todos nós passamos por tentações, mas a cruz de Cristo nos garante, ela nos faz ser fortes,
ela nos faz ser resistentes. E quando nós pensamos em desanimar, e quando nós pensamos em desistir, a cruz de Cristo não nos deixa desistir. Uma grande doutora de psicanálise, ela dizia pra gente assim, que é muito mais fácil você tratar as pessoas que têm fé. Porque quando as pessoas têm fé, eles conseguem fazer o trabalho da fé e da resiliência. Porque a resiliência é uma fé encarnada na vida. Quando nós sentimos no nosso coração o desejo de superar todas as barreiras, superar todas as dificuldades. Quer ver um exemplo? Como nós falamos, por exemplo, de que nós estamos em tempo de eleições, há uma tentação muito grande. Sabe qual que é a maior tentação? A tentação é o seguinte: eu tenho que defender meu emprego. Essa é a maior tentação do tempo de eleições. Você diz assim: eu tenho que defender meu emprego, padre. Então, quando você defende apenas seu emprego, você não importa, você não escolhe, porque você pensa assim: eu tenho que escolher quem me dá emprego. E não existe prefeitura no mundo nenhuma que é capaz de caber todas as pessoas. Não existe espaço para todos os jovens, não existe espaço para todo mundo. Então o espaço vai ser selecionado. E aí nós vamos criar os representantes. Somente algumas pessoas vão ser privilegiadas, enquanto a oportunidade vai faltar para a maioria. Eu vejo essas matas, talvez para vocês hoje não seja tão pouco comum. Mas vocês não imaginam, para mim que vem lá da região de Tarumiri, região de Valadares, o quanto isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Você não vê isso na região. Você não vê esse verde mais não. Você só vê queimada, você só vê fogo. Você só vê foco de fogo. E toda hora falando na televisão que o projeto de chuva... Cada foco de fogo é um atraso, um dia a menos, um dia a mais que fica sem chover. Mas então a chuva não vem de Deus? Sim, Deus criou tudo isso. Mas Ele deu a chave para nós administrar. E as tentações... Eu me lembro uma vez o padre Roberto Carlos falar para ele assim, ele chamou uma pessoa na nossa comunidade aqui para ser ministro extraordinário da comunhão. E a pessoa disse assim: padre, eu não posso não, porque primeiro eu tenho que desfazer meu contrato com a Curimbaba. Porque eu recebo, porque as minhas terras no futuro elas podem ser exploradas, pesquisadas e exploradas. Eu falei assim, eu tenho que desfazer porque isso não combina com a igreja, não combina com o meu ser cristão. São as tentações do mundo. O jovem, a jovem, quantos jovens desempregados que pensam assim, o que eu vou fazer na minha vida? O jovem perde a namorada, a jovem perde o namorado, ou outras situações, ou o casal se separa. São várias e inúmeras tentações que as pessoas sofrem. E hoje nós queremos olhar para a leitura do Evangelho de hoje, as leituras que nós ouvimos, ver a segunda leitura quando o Tiago, no livro de Tiago, quando o Tiago fala para nós assim, então Tiago fala para nós assim, que nós devemos ter uma fé baseada em obras. As obras são muito importantes, a fé é essencial. Por isso, nós ouvimos a vida inteira assim, a fé sem obras é morte. Uma outra palavra que nós sempre ouvimos é assim, a palavra comove, mas são os exemplos que arrastam. Por isso nós devemos estar sempre atentos ao exemplo, ao testemunho, e à busca da palavra de Deus e à Eucaristia que nós participamos. Que essa caminhada nossa aqui hoje seja uma caminhada exemplar para todos e todas que gostariam também de estar presentes. É tão emocionante chegar e ver toda essa multidão aqui participando da Eucaristia. Porque nós amamos Jesus, porque nós amamos o projeto de Jesus, porque nós amamos a vida e porque nós somos defensores da natureza. Por isso que o Senhor possa nos abençoar e nos dar muita sabedoria. O que a cruz de Cristo nos leva a fazer. Nós só faremos boas escolhas. Guarda bem. Nós só faremos boa escolha no dia da eleição
se nós tivermos a cruz de Cristo no coração. Porque senão a gente só volta pensando na gente. Não calçou a minha rua, não calçou a perto da minha casa, não fez isso para mim, não deu emprego para minha filha. Olha, muito cuidado. Porque quanto mais a gente pensa na gente, no próprio ego, menos a gente pensa nas pessoas e na natureza. Que o nosso coração esteja voltado para o próximo, para a sociedade e para o mundo e para as pessoas que mais precisam de nós. João Paulo II disse que o voto é a maior caridade que nós podemos fazer com os pobres e com as pessoas que mais precisam. Louvado seja a cruz de Cristo que nos ensina a caminhar. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai. Estamos aqui no Alto do Dias, em Palmeirinhas, no distrito de São Sebastião do Sacramento, celebrando a palavra de Deus com o nosso Padre João, onde ele vem levar uma mensagem de fé, de esperança para esse povo, pela conservação deste local tão lindo, muita mata, muito verde, como vocês podem ver. E as mineradoras estão de olho neste local porque é um local rico em bauxita, manganês, ferro e outros elementos químicos. Olha que bacana. Muito bacana, né? Então fica esse vídeo para nós apreciarmos.